pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Goshi, eu sou estudante de Arcênicas da Universidade Federal de Ouro Preto e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o simbolismo dentro do teatro. E não apenas essa escola, mas como ela influenciou as próximas que viriam, né? As vanguardas, algumas das vanguardas. O simbolismo, ele é um movimento que surgiu na Europa no final do século XIX, lá para 1850, 80, né, nesse intervalo. E então, ele é muito forte tanto na literatura quanto tanto no teatro, mas pensando mais na dramaturgia. Mas é lógico que ele traz muitos elementos, né? Elementos cênicos, elementos físicos, como a iluminação, a cenografia, que é muito interessante. Ele retrata dentro do teatro alguns elementos com uma atmosfera onírica, como se estivesse sonhando, estivesse dentro de um sonho. Ele traz muitos símbolos, por isso o simbolismo, né? Ele traz muitos significados, alegorias dentro de alguns elementos, né? Personagens que são também alegóricos muitas vezes. Ele é um dos movimentos que traz pela primeira vez a pesquisa psicanalítica de Freud, né? Que futuramente a gente vai ver também em algumas escolas de vanguarda, como expressionismo e principalmente no surrealismo, tá? Então, por ele ter a ver com a psicanálise de Freud, ele se dá, né, a sua interpretação do desses símbolos que as apresentações vão oferecendo ao espectador, ele se dá pela interpretação, né, do próprio espectador, que traz, então, sua carga subjetiva, que dará, então, a partir disso, né, dará a definição da obra de acordo com a sua bagagem. E, além disso, se a gente está falando do final do século XIX, então a gente já viu, então a gente já passou pela segunda revolução industrial, o que traz uma série de mudanças dentro do cotidiano, né? Uma vez que ele traz novas tecnologias, eles trazem também novas questões e novas angústias. Uma vez que aumenta-se a produção e tem novos elementos, novos recursos, né, para ajudar no dia a dia, mas algumas incertezas trazidas também por esse período, tá? Como, por exemplo, o surgimento da energia elétrica. Naquele período, até a popularização dela, até que se acostumassem a usar, muitas pessoas eram extremamente pessimistas em relação à energia elétrica, né? E isso também trazia essas incertezas. Então, as incertezas de um novo mundo que estava para vir. Bom, mas agora, dando uma pincelada, né, nessas características e no contexto, vamos nos mergulhar em algumas obras, em alguns autores. Um dos autores que eu vou trazer, né, o principal, pelo menos dentro da Europa, que eu pretendo trazer, é o Maeterlinck. E eu peguei ele pensando de acordo com o que é defendido no livro de Peter Zond, né, dentro da teoria do drama, do livro, né, teoria do drama moderno. Ele traz a Maeterlinck num período chamado a crise do drama, de acordo com ele, onde então tem um questionamento em relação à estrutura dramática aristotélica. Então o Maeterlinck seria um desses autores. E ele é extremamente simbolista. Então, dentro o Maeterlinck escreveu muitas peças com essa pegada, mas eu vou falar especificamente da Intrusa, que é dos espetáculos que eu mais gosto. A Intrusa, então, ele retrata, né, até então, uma família dentro de uma sala, da sala da casa deles, esperando por notícias de um dos membros da família. Especificamente, a mãe, né, uma moça que ela tinha acabado de ter um filho e por isso ela tinha adoecido. E eles esperavam, então, a resposta do médico para ver como que ela estava, se ela estava bem, se ela não estava, se ela sobreviveu ou não, né? Então, a gente tem nesse espaço um sentimento angustiante, e um sentimento angustiante de espera, que não se pode fazer nada, né? Que não tem o que fazer, a não ser esperar.
E o Maeterlinck utiliza muito desse recurso da espera. É muito legal isso. Isso ele utiliza também no espetáculo Cegos, né? Que é escrito por ele, onde são, se eu não me engano, são 5 cegos que estão esperando pelo seu instrutor. Que eles foram trazidos até um espaço, né, até uma montanha ou uma floresta, em que eles estão ali perdidos. Eles estão esperando o instrutor deles, que os trouxe, né? Entretanto, esse instrutor está morto por algum motivo do lado deles, e eles não sabem. Então, tem um sentimento extremamente angustiante nisso, porque o espectador sabe que a única esperança de sobreviver desses 5 está ali morto, né? Então, ele é mestre de criar essas ambientações, por mais que ele use apenas um cenário, que é o caso de Intrusa. O principal cenário fica dentro da sala onde eles esperam, né? Então ele tem... isso é uma outra característica muito do simbolismo, tá? Que se tem do teatro simbolista. Que se tem, então, o espaço cênico e o espaço extracênico. O espaço cênico é onde onde os espectadores estão podendo observar os personagens, e o extracênico, ele é o espaço fora da cena. Ele é um espaço que não está ali, mas que é extremamente importante. Então, isso ocorre também com personagem. Por exemplo, uma personagem da mãe, que acabou de ter o seu filho e está doente. Ela em nenhum momento aparece, mas ela é um dos principais assuntos, se não a protagonista, né? Que é ela que movimenta, então, a peça. Mas, Jéssica, como assim ela movimenta? Sim. Por quê? Porque as personagens que estão ali na sala, eles não movimentam a cena, uma vez que eles substituem a ação, né, pela situação. Então, eles comentam pela situação. E enquanto isso tudo ocorre naquele espaço, o avô, né, que é o senhor, que ele é cego, ele escuta, então ele está escutando várias coisas. Ele tem a impressão de que tem algum intruso. Assim, não, tem alguém que está aqui que não deveria estar. E isso é representado por alguns sinais, como vento, como algumas coisas, alguns elementos naturais, né? Como acontece também na literatura simbolista. Ele traz o abalar dos sinos, o vento, então ele traz realmente essas simbologias com algumas pitadas pitadas de elementos sensitivos, né, que a gente consegue sentir mesmo. E ao final, né, a gente descobre então que essa moça ela faleceu. E aí abre um enorme abre um enorme parêntese, né, abre uma enorme possibilidade para os espectadores que pode interpretar então que a moça era essa intrusa o tempo todo, só que ela morta, ou a morte esperando pela morte da moça. E de qualquer forma, é um elemento macabro, né? Um elemento extremamente angustiante, que incomoda, que a gente não sabe o que faz, que é inevitável, que a gente não pode controlar. Então, também retrata, de uma certa forma, a impotência do ser humano em relação a algumas questões. Isso tem muito a ver com esse avanço tecnológico que sofria naquele período, porque não tinha o que fazer. O mundo estava mudando. O mundo não era mais o mundo que o mundo que eles conheciam naquele período, né? Então, a Maeterlinck, ele é muito, muito legal. Eu vou deixar disponível um link de um teaser, não, né? De um teaser da peça, de uma peça da Intrusa, tá? E agora vamos para o Brasil. No Brasil, um dos principais nomes do simbolismo é o Roberto Gomes. Pensando nesse contexto também de avanço da tecnologia, chegada da energia elétrica, invento da fotografia, cinema, assim por diante, ele traz essa nova escola, pensa nesse período pré-modernismo dentro da literatura. Vamos pensar no contexto do Brasil. Até então, se encontra um teatro naturalista, tá?
Então, o simbolismo ele é uma das escolas que se contrapõe ao realismo e ultrarrealismo do naturalismo. E isso vai ser dado a continuidade com as vanguardas, que as vanguardas também elas questionam o realismo. Né? Isso fica muito claro, vai ficar muito claro futuramente, quando a gente chegar nessa parte. Até então, o teatro presente no Brasil era um teatro naturalista e também muito presente as comédias de costume, desde a época de Molière, né? Então ele rompe com essa estrutura de encenação tradicional. O simbolismo ele rompe mesmo com essa estrutura, né? Da mesma forma que o Maeterlinck ele rompia com a estrutura aristotélica, que até então valorizava a ação dramática, né? Mais do que qualquer outra coisa. O teatro de Roberto Gomes, se a gente fosse definir de alguma forma, ele é muito construído em volta do absurdo que é o amor. É em torno dele, então, que gira as personagens, que gira os desejos, as suas lutas e principalmente a derrota. Porque as peças simbolistas, eles têm, em maioria das vezes, uma pegada, um final bem pessimista. Tá? Principalmente pensando na energia que se tinha naquele período por causa dos avanços tecnológicos, dessa descoberta desse novo mundo que se teria, né? Do inevitável, né? Não ter como evitar a impotência do homem em relação às coisas inevitáveis. Então, por isso, não se valoriza a ação, como a gente já tinha falado no Maeterlinck, valoriza a situação. Então, aqui também tem muito, muito diálogo e pouca ação dramática. Então, ele não se movimenta tanto, mas se discute muito essa situação, que dá... parece que fica uma coisa monótona, né? Maeterlinck, ele traz Maeterlinck não, né? Não só Maeterlinck, mas os simbolistas europeus, eles trazem no texto uma coisa mais monótona para que os espectadores entrem em transe. No Brasil, com o Roberto Gomes, ele não chega tanto, ele não chega a ter um texto monótono, muito pelo contrário, né? Um texto bem dinâmico, mas também tem essas características que eu citei até agora. Além disso, se a gente for pensar em espaço cênico, uma coisa que talvez eu não tenha comentado no Maeterlinck, mas os espaços simbolistas, eles trazem espaços crepusculares, né? O jogo de luz e sombra, uma coisa que só foi possível graças à revolução dada pelo Appiah e pelo Craig dentro da iluminação cênica, que até então, antes do surgimento da energia elétrica, a iluminação dada por gás, gordura de baleia e outros materiais, ele não era visto como uma forma de ajudar na encenação, ele era para iluminar, e muitas vezes não era nem para iluminar o palco, ele iluminava a plateia, porque tinha um valor social estar ali na plateia, não necessariamente o foco era a apresentação, era como se fosse um espaço onde as classes ali se encontravam. Então, com essa revolução, não apenas mudou, né, revolução primeiro do surgimento da energia elétrica, ele revolucionou, então, a forma como o teatro era visto, né, ele não era mais um espaço de encontro só, ele era para assistir uma peça mesmo, que muitas vezes tinha conversa, o pessoal comia ali dentro, né? E também, pensando nessa revolução do Appiah e do Craig, eles trazem a iluminação como linguagem cênica. Isso fica muito, muito presente a partir do simbolismo. E do simbolismo que vai para as vanguardas. Principalmente o expressionismo, né? Que a gente vai ver mais à frente um pouquinho sobre isso. Então, eu vou trazer uma peça, vou trazer um texto dele chamado A Casa Fechada. Nela, a protagonista seria Maria das Dores, que, pelas fofocas do bairro, ela teria traído seu marido. E aí, os vizinhos que não sabem o que está acontecendo ali dentro da casa, eles, de toda forma, ficam especulando o que ali teria acontecido. Então, tem pessoas que acham que ela apanhou, falam, não, eu escutei que ela apanhou. Outras pessoas, então, ficam especulando o que teria acontecido, o que vai acontecer, se ela vai sair da casa, se ela não vai, o que vai acontecer com ela.
né? E então, de novo, a gente tem um espaço cênico, que é a rua, praticamente na porta da casa dela, e o espaço extracênico, que é dentro da casa, que é extremamente importante para o espetáculo, mas não aparece de nenhuma forma, né? E é a Maria das Dores que não chega a aparecer nesse espetáculo. Eu vou deixar aqui, então, um link, tá? Para o espetáculo. Não é uma peça, eu deixei o link de uma filmagem de 1976, se eu não me engano. Ele é super antigo, mas é super legal. Se eu não me engano, é 1976. E ele tem em torno de 30 minutos e é muito bacana que se assista, tá? Ele é preto e branco e tudo. Ele é bem antiguinho mesmo. Ah, 1975. Ele foi filmado em 1975. E aí, finalmente, vamos chegar aqui, então, com as vanguardas europeias. As vanguardas europeias, elas surgem, né, na Europa, primeiramente na Europa, principalmente por causa desses avanços tecnológicos trazidos até então pela Segunda Revolução Industrial, e entre eles o surgimento da fotografia, principalmente para dentro do cinema. Isso foi extremamente significativo dentro do cinema e dentro da pintura, porque a fotografia ela ocupava o espaço da pintura, né? Que a pintura ela retratava muito realisticamente, e ele perde a função uma vez que a fotografia fazia isso muito melhor do que a pintura. E ela então se questiona o seu lugar, né? E aí ela se reconhece como arte mesmo. Ele se reconhece como arte. Isso acontece também com o cinema em relação ao teatro. O cinema acaba ocupando o espaço do teatro, né? Como uma linguagem. As duas são outras linguagens diferentes, mas o teatro, ao mesmo tempo que ele toma esse lugar de lazer, ele ocupa esse lugar de lazer, ele acaba reforçando para o teatro que ele é teatro. Então ele entende que ele é teatro, que é uma coisa muito interessante. Então eles codependem, né? Eles se olham e se entendem, tá? O surgimento de energia elétrica também foi extremamente fundamental, e assim por diante. Então essas vanguardas, elas surgem para conseguir criar métodos, criar conteúdo, criar formas de arte diferente da academia, que a academia já não dava mais conta de expressar o que se sentia em relação àquele período, né? Então, uma delas que eu vou trazer é o expressionismo, que ele vai trazer, então, os elementos, né, visuais expressando o sentimento desses personagens. Ele é uma escola. Eu vou falar principalmente do expressionismo alemão, dentro do cinema. A gente tem como exemplo o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, aliás, que eu vou deixar aqui na descrição o filme íntegra, tá? Para vocês assistirem também. E a gente consegue ver nesse filme, elementos como iluminação, cenografia, maquiagem, tudo muito cênico, que traz, então, a expressão dos sentimentos e, ao mesmo tempo, remete muito, principalmente a iluminação e cenografia, né? Que remete muito ao simbolismo. Então, eles bebem do teatro simbolista. Eles bebem muito. Eles trazem, então, essa carga de angústia, eles trazem essa ambientação de terror, né? E é engraçado que o teatro expressionista vai beber isso do cinema expressionista, tá? Então assistam esse filme, que ele é extremamente importante dentro do cinema. Ele dá um certo start para a popularização do cinema. E aí ele também, né, como ele expressa sentimentos, ele também traz um pouco do Freud. Mas quem traz mesmo com força é o surrealismo, porque ele traz os sonhos, ele traz a representação dos sonhos, que para o Freud a realidade ele não se dava apenas para o que a gente via, para o que a gente essa parte física, sabe? Para ele também era o inconsciente fazia parte de nós e que era extremamente importante para o humano, né? Então, o surrealismo traz também esse tom onírico que já se trazia no simbolismo, na sensação de sonhos.
E é muito interessante perceber que o simbolismo ele foi antes, né? Foi antes das guerras, e ele já trazia um tom de pessimismo. E aí a gente passa pelo futurismo, que é uma vanguarda também, mas ele tinha o extremo otimismo, ele era a favor das guerras, ele achava que a tecnologia ia resolver tudo. Entretanto, a gente chega no surrealismo, que já se passou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial com um total. O surrealismo ele traz pessimismo, como acontecia no simbolismo, tá? Então, é muito interessante ver como o simbolismo ele respingou nas outras escolas que viriam no século XX, né? No século XX e indo quase para 21, né? Então, ele é uma escola extremamente importante para o teatro, extremamente importante para as vanguardas, tanto no teatro quanto no cinema. E aqui a gente vai encerrar, então, a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês olhem, vejam essas referências, porque elas são muito, muito bacanas. Olha, Chuchu, beleza? E ficamos por aqui. Até a próxima. Beijão!